A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Aqui é o irmão Fabrício e eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui no canal Glórias a Deus sempre com vocês. Amém? Irmãos, eu estava refletindo aqui sobre uma palavra que Deus ele trouxe para mim, né? Num momento muito sensível da minha vida. Tem momentos, irmãos, que Deus realmente leva a gente para certas situações para a gente ter um relacionamento profundo com Ele e a gente compreender que realmente a gente depende de Deus, que não adianta, sabe? Às vezes a gente busca tantas coisas, a gente se esforça, né, no nosso trabalho, nos estudos, a gente faz cursos, a gente tenta agradar as pessoas, mas a vida ela é marcada por altos e baixos. E eu, através da palavra de Deus, irmãos, eu percebi nesse salmo, que é o Salmo 27, que o Senhor Deus é o nosso escudo. O Senhor Deus, ele verdadeiramente é a nossa proteção. Se a gente não recorrer a Deus, se a gente não, assim, dedicar a nossa vida ao Senhor, é como está escrito na própria palavra, né? É como se a gente estivesse correndo atrás do vento. Mas Deus, irmãos, ele não é um Deus indiferente. Deus, ele não é um Deus que não se preocupa com o nosso bem-estar. Ele não é um Deus que está distante. Muitas vezes o Senhor Deus ele permanece em silêncio porque nós devemos buscá-lo na oração, na consagração, no jejum, mas também na sua própria palavra. Muitas vezes nós, enquanto crentes, a gente quer ouvir a voz de Deus de forma muito clara, mas Deus já falou com a gente. E eu gostaria de ler alguns versículos aqui do Salmo 27 com vocês, para provar exatamente que Deus já falou conosco, que Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso sustentáculo, Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Então Deus já está no nosso amanhã, Deus já está providenciando, né, aquilo que nós precisamos no dia a dia. Deus deixou, né, os seus mandamentos, deixou tudo para que a gente pudesse seguir a palavra dele. Então, muitas vezes a gente tem que compreender que a obediência é o melhor caminho para que a gente possa realmente crescer espiritualmente, emocionalmente, para que a gente tenha estrutura, né? Porque o dia mau ele chega na nossa vida. Então, aqui em Salmos 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? No verso 3 ele fala assim: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Irmãos, sabe aqueles momentos assim que você vive apreensivo, angustiado, você já não tem mais estratégia para mudar certas situações na sua vida, você já não sabe mais, né, a quem buscar, e a sua vida realmente ela se encontra assim totalmente paralisada. Irmãos, quando chega nesse momento da nossa vida, talvez esse seja o melhor momento da nossa vida, porque é aí que Deus vai agir, é aí que Deus vai operar o seu milagre, é aí que Deus vai nos quebrantar, Ele vai nos mostrar a nossa completa dependência do Senhor. Então, talvez seja o momento de você não mais buscar pessoas que você já tentou convencer de erros. Talvez seja o momento de você não mais se colocar diante de situações com a sua própria forma de ser, trazendo a sua justiça própria, trazendo seus argumentos. Talvez, irmão, seja o momento que você deve verdadeiramente tirar a sua mão de um determinado problema. É aquele momento que lá no Salmo 37 também diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia fala, irmãos, lá em Jeremias 29:11, né, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Talvez a gente não entenda, irmãos, esse sofrimento, essa dor, né, essa tristeza, mas o Senhor Deus, ele nunca perdeu o controle
de nenhuma situação. Então, eu creio que se você se voltar para Deus, se você buscar o Senhor vai se aproximar de você, Ele vai te consolar, Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te dar as estratégias para você poder resolver todos os problemas. E aquilo que você não conseguir, irmãos, Deus vai fazer, porque Deus é fiel. E esse Salmo 27 que eu li para vocês, né, o versículo 1 e o versículo 3, ele termina assim. Lá no 14 ele fala assim, ó, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, espera no Senhor. Não coloca a sua mão. Não tenta colocar a sua justiça. Não tenta convencer as pessoas. Não tenta agradar as pessoas. Você não vai agradar. Você nunca vai agradar. Não tenta demonstrar para as pessoas o seu valor. Porque a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus, ela é plena, ela é verdadeira. Então, irmãos, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que se você espera em Deus, você deve estar animado. Sabe assim, o nosso coração, ele é templo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor ainda diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, verdadeiramente eu espero que você se refugie no Senhor, que você espere em Deus e que você não tenha medo. Sabe, a palavra de Deus diversas vezes fala na Bíblia, não temas, eu sou contigo, ser forte e corajoso, como Deus falou para Josué, né, lá no capítulo 1, no versículo 9. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, tá bom? Uma mensagem de fé, de esperança, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, né? A certeza daquilo que a gente não vê, mas Deus vai fazer. Está em Hebreus 11. Essas passagens que eu citei aqui, faça uma leitura, faça um estudo, faça um devocional para Deus. Faça, sabe assim, um propósito com o Senhor. Busque Deus na oração, no jejum, na leitura bíblica. E muitas vezes, irmãos, vai ocorrer um levante espiritual. Sabe assim, Satanás ele não vai aceitar perder o território dele. Mas quando a gente se posiciona, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente não precisa fazer mais nada. A gente só tem que esperar em Deus, porque a justiça dele não falha. Lembra de Esther, irmãos. Lembra de Mordecai. Lembra de Daniel. Lembra de José, que foi vendido pelos irmãos como escravo. Então, cada um desses personagens da Bíblia, eles confiaram plenamente em Deus. E tudo que a gente tem que fazer é confiar. Amém? Eu espero que você renove a sua fé, a sua esperança em Deus. Creia que Deus está nesse problema, creia que Deus vai te ajudar, creia que o Senhor não é indiferente à sua vida, que você tem muito valor a Deus, Deus te ama, sabe? E tudo que a gente tem que fazer é depender dele. Amém? Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor Deus te fortaleça, que o Senhor Deus guarde sua mente, que o Senhor tire todo o pecado, todo engano, que o Senhor Deus possa te visitar nesse local onde você está sofrendo, que você sinta a presença de Deus e que você renove suas forças naquele que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus morreu por nós na cruz e Ele também clamou ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que vai nos guardar de todo mal. Em nome de Jesus, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, dê a eles, Pai, prosperidade emocional, prosperidade financeira, prosperidade, meu Deus, espiritual, que eles possam buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus sempre, fica com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.